Hoje acordei pela manhã, na hora do meu trabalho, e recebi a mensagem do pai, falou: você que vai ministrar hoje. Falei: nossa, que emoção, fiquei feliz da vida, meu dia já melhorou já. E eu fiquei meu dia foi um pouco corrido, mas eu fiquei falando: Senhor, o que eu vou ministrar? O que eu vou ministrar? E nada vinha no meu coração, nada, até que eu cheguei na casa da Giovana, e o Senhor falou comigo para mim falar sobre uma visão, que na minha percepção é a visão mais bonita que eu já li na Bíblia. Por tudo assim, por tudo que envolve a visão, por tudo que significa a visão, se a gente for analisar a fundo. Eu quero falar sobre a visão de Isaías, que se encontra no capítulo 6 de Isaías, no versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Amém, glória a Deus, aleluias. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito ou roupa, a ponta da sua roupa enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão com uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Senhor, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o entendimento, Pai, de quem está assistindo neste momento, crente ou não crente, da nossa igreja, não da nossa igreja de placa, mas na igreja de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que o entendimento seja aberto, Pai, nesta noite, que venha entender, Pai, que venha entender o que está sendo ministrado aqui, que não venha ser eu, mas venha ser o Seu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todas as barreiras que venham ser quebradas, que venham ser destruídas em nome de Jesus, para que o poder do Espírito Santo venha fluir, Senhor. O Senhor, Espírito Santo, Senhor, tem ousadia e liberdade para trabalhar no meio de nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vou ler um segundo texto para nós entendermos quem era Uzias. Uzias, ele era rei de Judá. Ele assumiu o trono com 17 anos, apenas 17 anos, e reinou por 55 anos em Judá. Ele foi um bom rei até certo ponto da sua vida, como rei. Até certo ponto ele foi um ótimo rei. Ele fez tudo o que Deus queria, ele fez tudo aquilo que Deus pediu para ele fazer, ele fez, mas até certo ponto. E eu quero ler com vocês em 2 Crônicas, é uma leitura um pouco extensa, mas vai fazer nós compreendermos quem é Uzias, e nós compreendemos quem é Uzias, isso será poderoso em nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante. 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante. Diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 17 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E esse edificou Alate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 17 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe, nas visões de Deus.
E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrando o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Edificou cidade em Asdodes e entre os filisteus. E Deus os ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal. E contra os meunitas e contra os amonitas deram presente a Uzias, e em seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta dos vales e aos ângulos edificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de destros de armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jaiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todos os números do chefe dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, e faziam guerra com forças belicosas para ajudar contra o rei e os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquina de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito forte. Lembra disso, até que se tornou muito forte. Mas, havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até corromper-se e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não é de queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra da tua parte, do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tirou o incensário da mão para queimar o incenso. Indagou-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram para fora, até ele mesmo deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu: e dormiu Uzias com os seus pais, o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. É uma leitura bem extensa, mas nós precisamos entender quem era Uzias, porque nós precisamos entender quem era Uzias, o que ele fez e o que aconteceu com ele, para nós entendermos que nós precisamos resistir a Uzias. Uzias, ele era um rei de Judá, e ele foi rei por bastante tempo, e nós vemos que ele seguiu certo o que Deus pediu para ele seguir até certo tempo da sua vida. Nós compreendemos que ele foi muito bem abençoado, ele criou armas diversas, o seu exército era muito poderoso, chegou até a porta do Egito, que era o exército da época. Então a sua fama se espalhou dentro de todos, todo mundo conhecia quem era Uzias. Só que chegou um tempo da vida dele que o Senhor o tornou muito poderoso, e o Senhor, obrigado, Natan, e o Senhor o tornando muito poderoso, ele se sentiu, ficou orgulhoso no seu coração. Aí cresceu, e aí o que acontece? Ele entra no santuário, e ele vai tentar queimar incenso. Só que nós temos que entender que Deus, ele é muito organizado com as coisas. Cada coisa, nós formos parte de um corpo. Uns é as mãos, outros
os pés. Então cada um tem uma parte separada para fazer. Cada um tem a sua parte. E ele, como rei, ele tinha poder, mas ele não tinha o poder de entrar no santuário e queimar o incenso. Ele não tinha poder para isso. Mas ele quis, porque ele se tornou orgulhoso e poderoso, ele pensou que ele poderia fazer isso. E quando ele entrou, a Bíblia fala que Azarias e mais 80 sacerdotes o resistiram. E falou: Uzias, não faz isso. Uzias, não faz isso. A ti não compete queimar incenso. Não está falando, não é sua parte, dá uma segurada aí, cara. Deixa essa parte com quem tem que ser feito, quem tem que fazer. Mas ele se indignou contra o sumo sacerdote e o sacerdote. E quando ele se indignou, a palavra do Senhor fala que o Senhor feriu ele com uma lepra. E depois eu vou voltar à história. Mas aí ele fala assim: eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias era o rei carnal, era o rei da época. E eu entendo que para ele ver o Senhor, Uzias teve que morrer. E como que Uzias morre? Uzias é tudo aquilo que toma, ou a gente coloca no lugar de Deus. É tudo que fica, ele toma lugar, às vezes a gente deixa Deus em segundo lugar. E coloca outras coisas no lugar de Deus. Então, Uzias significa isso. Ele significa o rei carnal. E para nós vermos o rei, nós vemos a visão que Isaías teve, os céus abertos, nós precisamos que Uzias morra. E o texto continua, ele fala que a ponta da roupa do Senhor enchia o templo. Enchia o templo. Mas como nós conseguimos resistir a Uzias? Nós temos que entender, primeiro nós precisamos fazer uma autoanálise. Então eu peço que você feche os seus olhos, se concentre e pense em tudo aquilo que é tão importante para você, tão importante que às vezes você acaba colocando no lugar de Deus, na frente de Deus. Porque a nossa vida, ela tem uma cadeira que só um pode se assentar, que é o Senhor. Só Ele. Então faça uma análise na sua mente, o que está tomando o lugar de Deus. O que é Uzias na minha vida? O que é Uzias na sua vida? O que é? Você já fez essa análise? Olhe para cá. A Bíblia fala que Uzias, ele entrou e Azarias, que era o sumo sacerdote, falou assim: a ti não competes queimar. Então nós entendemos que nós temos que ir contra Uzias. Nós precisamos resistir Uzias. E nós temos que entender que toda ação nossa gera uma reação de Deus. Toda ação nossa. Então, eles fizeram um ato de resistir Uzias. E ele fazendo um ato de resistir, o que aconteceu? O Senhor o feriu com uma lepra na ponta da testa. Então nesta noite o Senhor está falando para você: você tem que identificar quem está tomando o meu lugar. Quem está tomando o meu lugar na sua vida? Quem que está tomando? E aí você vai começar a fazer uma autoanálise, você vai precisar resistir. A sua decisão hoje, nesta noite, para você ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, é resistir a Uzias. Você resistindo é sua parte. Então você já sabe qual que é a sua parte, é resistir. Não precisa fazer mais nada além disso. Mas isso é fácil? Não é fácil. Nós precisamos resistir a Uzias. Resistindo a Uzias, a parte do Senhor ele vai fazer, que é ferir. E ferir não quer dizer que ele vai morrer depressa. Fala que ele viveu muitos e muitos tempos, mas ele morreu, certo? Mas nós precisamos sempre resistir. Porque quem vai ferir Uzias, quem vai tirar Uzias da nossa vida é o Senhor. Ele que vai ferir aquilo que você está colocando no lugar dele. Então você precisa resistir. Resista a Uzias. E o Senhor vai te ajudar a tirar Uzias da sua vida, até que ele esteja sentado no centro da sua vida, ele seja o dominador da sua vida. E fala que a roupa do Senhor, a ponta da roupa do Senhor encheu o templo. E isso é muito forte, porque às vezes a gente pensa que precisa, nossa, só a ponta.
a ponta, sabe, a pontinha assim, ó, enchia o templo de fumaça. Como nosso Deus é poderoso. Como nosso Deus é poderoso. A ponta da sua roupa chega a incendiar o lugar com a sua presença. E a Bíblia fala sobre serafins. É a primeira vez e única vez que aparece serafins na Bíblia, que são seres de fogo, que estavam acima e estavam com 6 asas. Eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam o rosto, 2 eles cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você não entendeu? Você está dormindo e eles estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você não entendeu? Você está no seu trabalho, eles estão lá declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você está tomando banho, eles estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você está andando na rua e ele está declarando: Santo, Santo, Santo. Você não está entendendo, é para você estar declarando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Declare comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles declaram todo o tempo, 24 horas por dia, eles estão ali na presença do Senhor, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós pensamos que só nós falarmos isso não gera nada, mas isso gera um impacto no reino espiritual. A Bíblia fala que quando eles clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais do templo se moviam, porque é forte. Você está adorando ao Senhor seu Deus. Você quer que essa casa seja inundada com a presença? Você quer que essas estruturas se abalem? Clame: Santo. Chegue aqui, se debruce no altar e clame: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você adorando, você está fazendo o ato, o que os serafins fazem 24 horas por dia. Nós oramos 2, 3, 4, vamos colocar 5 horas por dia. Eles fazem isso 24 horas, só dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eles declararam tanto que a casa se encheu de fumaça. Sabe o que é fumaça? É Shekinah, é a presença de Deus. Eles declaram que tanto, eles declaram com força. Se você declara com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, aqui vai incendiar a fumaça de Deus. As pessoas vão chegar, vão ser tomadas, aonde estiver passando. Não é só aqui, é aqui do lado, é aqui, é lá atrás, é aqui no terminal. As pessoas vão sentir o impacto, porque a presença do Senhor está sobre esse lugar. Você precisa declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós precisamos declarar: aqui vai ser tomado, ali vai ser tomado. Mas isso precisa de nós primeiros declararmos, chegarmos aqui e adorarmos, prepararmos o sacrifício, prepararmos o altar. Quando as pessoas iam sacrificar, elas nunca chegavam lá e tinham um altar, elas precisavam preparar o altar. Você lembra como quando Elias subiu? Ele subiu para batalhar com os profetas. E aí eles batalharam ali meio-dia, e ele chegou, construiu o altar, encheu de água e colocou ali. Ele precisou preparar o altar, e ele só falou: Senhor, mostre para eles que o Senhor é Deus, mostre que o Senhor é Deus. E abriu os céus e caiu fogo e consumiu o holocausto. Mas para isso acontecer, para nós sermos uma igreja de impacto, para nós sermos uma igreja que transforma vidas, nós precisamos preparar o altar. E como nós preparamos o altar? Como Isaías, nós precisamos resistir a Uzias. Esse é o primeiro. Resistir a Uzias. E depois de resistir a Uzias, nós precisamos preparar o altar. Precisa preparar o altar. E quando o céu abre, Isaías, eu acredito que ele foi tomado numa visão, que ele parou assim, ficou olhando assim, todo mundo passando assim na rua, ele lá assim olhando, só ele vendo aquela visão. E quando ele vê aquela visão,
A Bíblia fala que a hora que ele olha a santidade de Deus, a hora que ele olha, e nós temos que entender que quando nós temos um encontro com Deus, de verdade, como Isaías teve, não tem como nós não reconhecermos as nossas falhas. Isaías, a hora que ele vê, ele não fala nada, ele só está olhando ali, está vendo o que está acontecendo, está vendo os serafins, e aí quando surge uma oportunidade de falar, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. Ele declara, ele fala, Senhor, ele está dizendo ali, perdoe, eu sou um homem de lábios impuros, mas o Senhor me escolheu para ver. Mas Uzias precisou morrer primeiro. Depois que Uzias morreu, que ele resistiu a Uzias, ele vê o Senhor, e depois que ele vê o Senhor, ele reconhece a sua iniquidade, os seus pecados, e o pecado dele naquele momento era o quê? Era lábios impuros. E quando nós fizemos aqui 24 horas, nós pedimos perdão dos nossos pecados, da nossa família, de toda a nossa geração, do Brasil, nós pedimos perdão, nós fomos intercessor, nós estávamos na brecha, e nós pedimos perdão, e se você pede perdão e reconhece, o que acontece? A palavra do Senhor fala que um serafim pegou uma tenaz é um alicatão bem grande, pegou uma brasa do altar, do trono de Deus, pegou uma brasa do trono de Deus, e desceu, e voou, e tocou nos lábios de Isaías, e disse, purificados estão os teus pecados. Mas por quê? Porque ele declarou que ele era falho. Ele não chegou na presença do Senhor e falou, oh, eu sou o cara. Não, ele falou, Senhor, me perdoa, porque eu sou falho, eu sou pecador. E é isso que nós precisamos fazer, chegarmos na presença do Senhor e falar, Senhor, me perdoa, eu pequei hoje, eu fiz isso, me perdoa, e os seus pecados serão purificados, e você estará ao passo de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando nós nos arrependemos e reconhecemos os nossos pecados, nós somos purificados. Mas nós precisamos reconhecer. Isso é o mais difícil. Quando nós reconhecemos, aí acontece. O mais difícil é você reconhecer e pedir perdão. Então nós precisamos colocar na nossa mente. Nós precisamos fazer quatro coisas para nós vermos o Senhor. Nós precisamos resistir a Uzias, e a nossa ação gera a reação de Deus. Resista todos os dias, e Deus ferirá Uzias na face. Deus ferirá Uzias, e ele será tirado. Aquilo que está tomando, que está te atrapalhando, será tirado da sua vida. Em nome de Jesus, você crê? Quem crê aqui em nome de Jesus, levanta a mão e fala, eu creio, Uzias vai cair por terra na minha vida hoje. Uzias representa o rei carnal. O rei carnal precisa morrer. Todo lugar que ocupa o lugar de Deus precisa sair da nossa vida. Não sei se no seu caso tem casos de várias pessoas que não são crentes, que o que ocupa? Todo homem, ele sente falta de algo, e ele quer colocar no lugar daquele algo que é o Senhor. Ele coloca bebida, coloca cachaça, ele coloca cigarro, drogas, mas nunca ele vai sentir o que é para sentir, porque o lugar de Deus ninguém pode ocupar. O lugar de Deus na sua vida ninguém pode ocupar. E nós precisamos, em terceiro, nos arrepender e reconhecer e confessar. E a partir disso, o quarto ponto é automático: nós somos purificados. E aí, que é engraçado, depois de tudo isso, só tem ele ouvindo, né? Eu acredito que só tem ele vendo a visão. E ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso é contraditório, porque só tem ele ouvindo, só tem ele vendo. E o Senhor pergunta: a quem eu vou enviar? Deus está perguntando para você nesta noite: a quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar para ele ir na esquina, orar pela prostituta que está ali? A quem eu vou enviar para orar pelo aquele drogado que está ali? A quem eu vou enviar para entrar dentro da minha casa, dentro da sua casa, e salvar aquele que está perdido? A quem? Ele está clamando hoje: a quem eu vou enviar? Então ele está clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Deus está fazendo essa pergunta para você hoje:
quem Ele vai enviar. Ele quer enviar, mas nós precisamos tomar decisão. É ouvir. Ele ouviu, crer, não duvidar e obedecer. Esse é a chave. Aleluias, aleluias, aleluias. Declara comigo só um pouco, vai. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluias. Então, ele ouve aquela voz e ele declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode declarar hoje? Deus está perguntando: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Declare: eis-me aqui, envia-me a mim. Você é um vaso na mão do Senhor. Você é um instrumento na mão do Senhor. Nós fazemos parte de um corpo e cada parte do corpo é importante. Você já sentiu dor no dedinho? Parece que o seu corpo inteiro está doendo? Porque é importante. Você pode ter uma dor no dedinho, uma dordinha na unha. Cama. Porque nós fazemos parte de um corpo. Não tem quem faz mais e quem faz menos. Não tem isso. Nós somos importantes. E Isaías, depois disso, ele foi o profeta. Nós conhecemos ele como profeta messiânico, que é o profeta que profetizou sobre Jesus, a vinda de Jesus na terra. Mas ele precisou resistir a Uzias. Uzias morreu na vida dele. Ele se arrependeu, reconheceu e confessou e foi purificado. Então, depois que nós fizermos tudo isso, ouviremos a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Senhor está perguntando nessa noite, e todos declararam aqui: envia-me a mim. Amém? Quero fazer uma oração. Curva sua cabeça e fecha os olhos e tenta imaginar. Eu fico tentando imaginar essa visão, com o céu se abrindo assim. Oh meu Deus, porque eu não consigo ver também. E tente e pense: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é tão bom, Pai. A tua palavra não volta vazia. A palavra do Senhor fala que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a alma e a divisão da alma e do espírito. E nós estamos aqui, Pai, ouvimos a tua voz quando o Senhor profetizou ao profeta Isaías. O Senhor se apareceu a Isaías. O Senhor transformou a vida de Isaías naquele dia. Hoje nós queremos a nossa vida transformada em nome de Jesus. Senhor, nós como Isaías aqui nós estamos com os olhos fechados, e neste momento nós vamos pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Senhor, nós queremos que Uzias caia por terra na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que todo embaraço, que toda barreira que está impedindo o Senhor de agir na vida nossa, na minha vida, na vida dos teus filhos, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toda obra feita, toda obra lançada vai ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos cobertos pelo sangue. Senhor, em nome de Jesus, quando nós entrarmos aqui nesse santo templo, nós vamos preparar o altar para que o fogo do Senhor desça aqui, para que a tua presença desça aqui, nós sejamos impactados com a sua presença. Oracandarabacandarabass, oracandarabacandarabass, uricandarabas. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sobre este lugar, será lugar de transformação de vidas. Senhor, pessoas entrarão aqui e serão transformadas pelo poder da palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida do nosso Pai, Senhor, ministros de cura e libertação, Senhor, uma unção diferenciada. Senhor, pessoas virão de todos os lugares, pessoas, Senhor, feridas, com sentimentos do passado, entrarão aqui e serão curadas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que passarem aqui na frente sentirão o poder da tua presença, o poder da sua Shekinah, subirão e serão transformadas em nome de Jesus. Nós seremos um hospital, nós não seremos uma igreja, nós seremos um hospital. As pessoas vão entrar aqui dentro e serão curadas em nome de Jesus. Toda ferida, toda chaga aberta será curada em nome de Jesus. Oh, aleluias. Senhor, eu declaro
declaro sobre a vida dos teus filhos, Pai, o poder e o sangue de Jesus sobre a vida deles, Pai. Nada vai tomar o teu lugar na vida deles, nada. Nós seremos como Isaías, ouviremos a voz do Senhor e sairemos por essas ruas e ganharemos o máximo de pessoas que nós pudermos, porque nós estaremos na influência do poder do Espírito Santo, porque é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que liberta, Pai, em nome de Jesus.